eu quero compartilhar com vocês leis espirituais, a partir desse primeiro dia, dessa primeira palavra. Arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Isso está em João 3,19. Arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. O salário do pecado é a morte. A morte é a separação eterna de Deus. Agora tem um jeito. O arrependimento é eficaz para cancelar a morte. Como assim? Porque o arrependimento libera a graça e a misericórdia de Deus. O arrependimento é suficientemente eficaz para fazer com que o perdão venha. A única coisa que ele precisa é olhar para o meu coração, para o seu coração, e ver um coração quebrantado. E ver um coração limpo. Eu não quero mais, eu me arrependo disso. O arrependimento é suficiente para cancelar o pecado. Mas não é suficiente para desligar do império das trevas. Para desligar do império das trevas tem outra lei. A outra lei está em Provérbios 28, 13. O que cobre as transgressões jamais prosperará. Mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. O que encobre jamais prospera. O que encobre jamais prospera. O que confessa e deixa alcança misericórdia. Não está escrito que encobre não terá salvação. Não está escrito que encobre vai morrer no lago de fogo e de enxofre eternamente. O que encobre não prospera. Por que não prospera? Porque só quando ele trouxer para a luz aquele pecado que está oculto, encoberto, a igreja pode usar a chave do reino dos céus de perdoar os pecados e desligar no mundo espiritual. O perdão de Deus traz a vida eterna. O desligamento da igreja traz a libertação. O perdão de Deus tira a morte eterna. Mas o pecado oculto e encoberto impede a vida abundante. Porque o inimigo que vem para matar, roubar e destruir entrou por uma porta no dia do pecado. E não saiu porque não houve a confissão. E não saindo, tira a vida abundante que Jesus quer dar para essa pessoa na sua morte eterna. Ele mesmo diz, o ladrão não vem senão somente para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E tem muita gente que tem vida eterna, converteu-se cedo, tem vida eterna garantida, mansão celeste, passaporte carimbado para o céu, mas não tem vida abundante. A vida está vivendo aos trancos e barrancos, no meio da igreja. Pessoas presas em vícios de pornografia, uma perseguição espiritual de pornografia. Você não tem ideia quantos líderes espirituais estão presos em pornografia. Pessoas presas em pedofilia, em adultério. Pessoas presas da mentira. Perseguição espiritual onde a pessoa não consegue se livrar. O demônio não está dentro. Quando o demônio está dentro, chama possessão. Cativeiro, mas o demônio está fora, como um cavaleiro em cima de um cavalo, conduzindo o agir daquela pessoa. Violência doméstica, maus tratos, no meio da igreja. Pessoas lutando contra o pecado, lutando a duras penas. Mas a perseguição espiritual que tem por causa desse demônio, que não foi retirado da vida dessa pessoa, é muito grande. Ela recebeu uma palavra assim: aquele que está em Cristo é nova criatura, coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. É verdade isso, pastora? É. Aquele que está em Cristo é nova criatura, nasceu de novo. Estava morto. O salário do pecado é a morte. Nicodemos um dia perguntou para Jesus: como eu faço para ir dar o reino dos céus? Tem que nascer de novo. Como eu vou nascer de novo? Vou entrar na barriga da minha mãe?
e vou nascer de novo. Não, você vai ter que nascer da água e do Espírito. O Espírito vai te convencer do pecado, da justiça e do juízo, e você vai entregar a sua vida para mim, e aí quem crê e for batizado, e pelas águas você vai ser batizado, aí vai ser salvo. Lembra Jesus dizendo em Marcos 16, a grande comissão: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Criatura. Diga criatura. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado, deixa de ser criatura, vai ser filho de Deus. Todo mundo é criatura? É. Todo mundo é filho de Deus? Não. Quem é filho de Deus? É a nova criatura, que creu e foi batizado. É filho de Deus. Ele veio para os seus não receberam, tantos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Filho de Deus é quem entrega a vida para Jesus. Creu e foi batizado, aí é salvo. Então, antes disso é o quê? Criatura. E criatura precisa de salvação. Criatura é amada por Deus. 8 bilhões de criaturas são amadas por Deus. Mas são salvas só se entregarem a vida para Jesus. Mas tem criatura tão boazinha, pastora. Tem criatura que teme a Deus, é piedoso, dá esmola, hora de contínuo. Eu conheço uma da Bíblia, chama Cornélio. Mas não tinha entregue a vida para Jesus. E sem entregar a vida para Jesus não tem salvação. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e foi batizado será salvo. Nova criatura é creu e foi batizado. Então, quem está em Cristo é porque creu. Na fenda da rocha entrou. Agora, quem está em Cristo já está limpo? Não! Por que não está limpo? Porque Jesus falou que não está. Ele falou que todo ramo que está em mim, meu Pai limpa. Se o Pai limpa é porque não chegou limpo. Todo ramo que está em mim, meu Pai limpa. E se não se permitir ser limpo, vai ser lançado num lago de fogo e de enxofre. Todo ramo que está em mim, meu Pai limpa. Meu Pai limpa. Meu Pai limpa. E a limpeza, a purificação, é a segunda parte. E a limpeza que tira as cracas, que são as iscas de Satanás na nossa vida. É a limpeza que vai fazer com que sejamos purificados. E de glória em glória tenhamos a restituição da glória do Filho de Deus em nós, que tinha no homem no Éden. Antes da fundação do mundo, Jesus já era glorificado. O homem feito no Éden tinha a glória de Deus. Perdeu pelo pecado. Primeira epístola de João diz que aquele que confessa tem o perdão e a purificação. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados. E esse significa também, é uma conjunção da língua portuguesa, que significa também, se eu confesso, eu tenho também a purificação, a limpeza. Talvez seja tão difícil para a igreja entender isso, porque passou a vida inteira dizendo que está em Cristo é nova criatura, mas está lá a nova criatura no celular vendo pornografia. Está lá a nova criatura traindo a esposa, ou a esposa desonrando seu marido. Está lá a nova criatura vivendo um turbilhão de pecados, e o diabo dando risada nessa casa. Imagine aquele homem que é um acumulador, doença. E mostra no Discovery a pessoa enchendo a casa de lixo. Lixo, lixo, lixo. Cata lixo pela cidade inteira, entulha a casa de lixo. E junto com o lixo, a casa fica intransitável, ninguém pode chegar, é fedida, cheia de bichos, cheia de insetos. Junto com o lixo vem moscas, ratos, baratas, percevejos, lacraia, e etc, etc, etc. Esse homem é um doente, ele é um acumulador, ele vive na podridão. Mas um belo dia, por um milagre de Deus, esse homem, tem uma cura imediata.
Ele acorda, olha ao seu redor e fala: que é isso? O que eu fiz da minha vida? Nunca mais eu vou catar um papel na rua. Nunca mais eu vou catar uma caixa vazia de leite, uma embalagem de nada. Eu sou nova criatura a partir de hoje. Eu sou um homem mudado, transformado. Não tenho mais síndrome de acumulação. Legal. É nova criatura. Aquele que furtava não furta mais. Aquele que mentia não mente mais. Mas eu tenho uma pergunta a fazer a você. Se ele não tirar toda a podridão que ele juntou na casa dele por 30 anos, não colocar isso tudo lá de fora, não fizer uma lavagem com cloro naquela casa, e não colocar um desinfetante cheiroso, você acha que os ratos, as baratas, as lacraias, os percevejos e os micróbios vão sair? Não. Não saem, simplesmente porque ele se tornou nova criatura. Ele tem que botar o lixo para fora. Esse lixo tem que ser recolhido pelo serviço de lixo da cidade. É assim a nossa vida. O lixo acumulado por anos e anos e anos e anos e anos na nossa história. É uma porta aberta, é uma procuração nas mãos de Satanás para entrar na nossa vida. Pastora, mas o dia que eu me converti, ele não bateu em retirada, não saiu correndo? Você acredita mesmo nisso? Você acredita que aquele ser espiritual que não saiu da presença de Deus sem ser expulso, que teve que ter uma guerra no céu, anjos guerrearam e expulsaram os anjos rebeldes? Capítulo 12 de Apocalipse, versículo 7, a partir do versículo 7. Diz: houve peleja no céu. Peleja é guerra, batalha. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram. Quem é o Miguel? É o anjo que ficou a serviço de Deus. Miguel e seus anjos pelejaram e foi expulso o antigo dragão, serpente, que se chama diabo, Satanás, e junto com ele os seus anjos. E não se achou no céu lugar para ele. Por que alguém é expulso? Porque quando é convidado a sair, não sai. Por que alguém precisa ser expulso? Porque resiste a um comando de saída. Então, diante do próprio Deus, ele não saiu sem expulsão? Não. E diante de Jesus? Quando ele se encontrava com Jesus, também tinha que ser expulso. O primeiro encontro de Jesus com Satanás foi depois do batismo no Jordão. Até ali, Jesus ficou escondido. Até ali não houve encontro. Por quê? Porque a autoridade espiritual que foi dada ao homem no princípio da criação foi recolhida no céu pelo Pai. O homem tinha autoridade para expulsar demônio? Tinha. O homem formado por Deus, a imagem e semelhança de Deus, ele tinha autoridade para guardar o jardim? Você guarda seu carro, sua joia, seu dinheiro, por quê? Porque tem ladrão. Por isso que você guarda. Ele tinha autoridade para expulsar do paraíso. No céu não se achou lugar para ele, foi expulso. Ai da terra e do mar, porque foi lançado com grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. E se o homem tivesse exercido a autoridade ordenada a saída dele da terra, não haveria lugar na terra para ele também. Mas o homem não fez isso. O homem negligenciou a autoridade espiritual que tinha. Deixou o inimigo entrar no jardim. E aí a autoridade foi recolhida. No Velho Testamento inteiro ninguém tem autoridade espiritual. Você vai ver Deus dizendo: eu repreenderei o devorador. Você vai ver o profeta dizendo: o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda, Satanás.
Ou vai ver Davi dedilhando um instrumento, e na hora da adoração o Espírito de Deus vem, e o espírito imundo que estava em Saul afastava-se por causa da presença do Espírito Santo de Deus. Mas Davi não tinha autoridade para expulsar demônio. Na hora do batismo, no Jordão, quando os céus se abriram, que a voz do Pai foi ouvida dizendo: este é meu filho amado em quem me comprazo. E o Espírito desce de forma visível, Deus dá uma visibilidade para ele. Naquela hora a Trindade se junta na terra, naquela hora se cumpre a profecia de Isaías 61, que dizia: o Espírito está sobre mim, o Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu para salvar, curar e libertar cativos e oprimidos. Naquela hora a autoridade espiritual vem do céu sobre o Filho de Deus na terra, e só a partir do batismo, só a partir dali, ele pôde encontrar-se com Satanás. E aí? Como foi esse encontro? Ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Satanás conversa com ele, tem propostas para ele, tentações. Ele tinha fome, Satanás diz que transformaria pedras em pão. Satanás quer fazê-lo tentar Jesus. Por 3 vezes Satanás provoca Jesus com a palavra. Jesus respondia com a palavra. Mas enquanto Jesus respondia com a palavra, Satanás saiu? Não. Que hora que Satanás saiu? Quando Jesus diz no versículo 10 de Mateus 4, Jesus ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito. A primeira autoridade na terra, o primeiro momento de autoridade na terra, foi Jesus ordenando que Satanás se retirasse. E ali começa o ministério dele, enfrentando trevas, enfrentando espíritos imundos. E curioso que os religiosos começaram a dizer que ele tinha parte com Beelzebul, porque ele expulsava demônios. E é ali nesse contexto que ele fala: só tem um pecado que não tem perdão, é blasfêmia contra o Espírito Santo. Por quê? Porque ele tinha autoridade pelo Espírito Santo. E os demônios saíam pelo Espírito Santo. Mas os religiosos diziam que era por Beelzebul, então os religiosos estavam chamando o Espírito Santo de Beelzebul. Por isso que Jesus fala: só tem um pecado que não tem perdão, é blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas o que eu quero dizer para você é que ele não saiu do céu sem guerra. E ele não saiu da presença de Jesus. Mesmo Jesus estando em jejum, 40 dias e 40 noites. Enquanto ele não foi expulso. O que eu quero dizer para você é que não é porque você levantou sua mão um dia para Jesus. Não é porque você entregou a sua vida um dia num culto de grande emoção, que os demônios que você acolheu na sua vida toda foram embora. Não é. Mas tem regras para ele ir embora. Eu disse a você que no Salmo 115, versículo 16, está escrito que os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Céu, mundo espiritual. Terra, mundo natural. Matéria. Mundo material dos homens. Algumas pessoas dizem: pastora, tem uma contradição nessa afirmação sua. Porque tem um salmo, que é o 24, que diz: a terra e sua plenitude, todos os que nela habitam, são do Senhor. É do Senhor ou é dos homens? Afinal de contas, de quem é a terra? A propriedade é do Senhor. Eu digo para você que o mundo espiritual é legal, de leis, funciona dentro de princípios legais, dentro de leis. E eu digo que Deus me fez juíza para entender o mundo espiritual. É muito fácil entender o mundo espiritual quando se entende leis. E existe uma diferença entre propriedade e domínio.
O proprietário é o dono. Ele tem a escritura, tem o registro de imóveis. Ele pode vender. E ele pode alugar. E ele pode permitir a ocupação por outra pessoa. O proprietário de um determinado imóvel pode ser o João. Mas quem está lá ocupando, com autoridade para ocupar, é o José. Tem um contrato de locação e o José está morando legalmente naquele imóvel. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu aos filhos dos homens. O céu é propriedade do Senhor e a terra também é propriedade do Senhor. Mas a terra ele deu para o domínio do homem. Lembra Gênesis 1, 26? Depois que ele fez tudo, também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre tudo. Tenha ele domínio sobre os animais que voam, rastejam, nadam, sobre toda a terra. O que é domínio? Governo, gestão, administração. Domínio da terra é de quem? Do homem. Deus entregou ao homem. Então, quem traz do mundo espiritual para o mundo natural, os seres espirituais, é o homem. É ele que abre portas e fecha portas. Para você adentrar nesse lugar, você passou por uma porta. Entrou num lugar espaçoso, cadeiras, luz, som. Mas teve que abrir aquela porta. Quando Deus entrega para o homem o domínio da terra implica em portas que conectam-se com o mundo espiritual. Lembra que está escrito que Deus fala para Caim, lá no começo do começo: se procederes bem, não é certo que serás aceito, o pecado jaz à porta. A ti te cumpre dominá-lo. O pecado jaz à porta. Tem porta espiritual que vai entrar o inimigo por ela. Cuidado! E lá em Apocalipse, não é Jesus que diz: eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar. Ele não arromba a porta. Eis que estou à porta e bato. Então o homem abre portas para luz e trevas. Ele traz o mundo espiritual para o mundo natural. Ele traz o que é das trevas e ele traz o que é da luz. Porque ele tem o domínio do mundo natural. E as portas que o homem abre pelo pecado precisam ser fechadas. Porque o inimigo entrou por ela. Por elas. E continua com o direito de matar, roubar e destruir, porque a porta não foi fechada. Mas, pastor, eu entreguei minha vida para Jesus. Pois é, mas não é por causa disso que ele vai embora, ele não é bonzinho. Não é porque ele foi derrotado na cruz que ele vai embora, vai parar de tocar no seu filho, na sua filha, no seu casamento, nos seus negócios. Queridos, o livro de Jó é um livro didático na Bíblia. O livro de Jó é uma amostra para o homem do que o mundo espiritual pode fazer no mundo natural quando Satanás entra. Pode tocar na família, nos bens, na saúde. O mundo espiritual pode tocar no mundo natural em todas as áreas. Pode destruir tudo. O ministério do diabo é matar, roubar e destruir. O livro de Jó é um livro que nos ensina, é o livro mais antigo da Bíblia. Antes do livro de Gênesis, foi escrito o livro de Jó. Nos ensina o que o inimigo pode fazer na vida de uma pessoa. No caso de Jó, não teve permissão por causa do pecado de Jó, mas foi um livro exemplarmente escrito por Deus para mostrar para mim e para você, antes de escrever todo o resto, que o diabo entra no mundo natural e que ele toca no mundo natural. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu ele aos filhos dos homens, e deu para dominar. E pelo domínio que o homem tem, ele traz quem ele quer para o mundo natural. E ele ordena a saída daquele que ele não quer. A autoridade está com ele.
A autoridade que foi recolhida no princípio da criação foi devolvida no Jordão e veio para ficar na terra. Nós vamos aprender isso. Quando Jesus chama os seus 12 discípulos, Mateus 10, primeira ação de Jesus com os discípulos é dar a eles autoridade contra espíritos imundos. Quando ele chama os outros 70, que envia de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, Lucas 10, ele também dá autoridade contra espíritos imundos. Quando os 70 voltam, possuídos de alegria, Lucas 10, 17, dizem: Senhor, em teu nome os demônios se nos submetem, surpresos com a autoridade que têm, que não sabiam que tinham. Jesus responde para ele: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. E eis aí vos dei a autoridade, vos dei. Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. E eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes, escorpiões. E sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada vos causará dano. Não obstante, não vos alegreis por isso, mas porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Por que Jesus fala: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago? Parece uma conversa desconecta. Eles dizem: teu nome os demônios se nos submetem. E Jesus responde: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Jesus está dizendo: eu estava no céu com meu Pai, quando houve uma rebelião de anjos. E eu vi quando meu Pai ordenou a saída dos anjos rebeldes. E eu vi a resistência dos anjos em obedecer ao meu Pai. E eu vi que eles só saíram quando foram expulsos. Por isso eu vos dei autoridade para expulsar. É por isso. Por isso vocês têm autoridade para botar o inimigo para correr. Agora tem algo que nós precisamos compreender. A chave do reino dos céus foi dada para a igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas ela precisa usar essa chave. A porta está aberta para o inimigo, ela precisa ser fechada. É preciso botar ele para correr e fechar a porta. E como que bota ele para correr? Tirando dele a matéria-prima que ele tem para ficar, que é o pecado. Pecado oculto, pecado encoberto. A Bíblia está cheia, queridos, de exemplos de consequências do pecado. Para mim é mais forte aquele homem do tanque de Betesda. João capítulo 4, o homem estava 38 anos tetraplégico. 38 anos é muito tempo. 38 anos. E ele não podia sair daquele lugar. 38 anos. Capítulo 5. Versículo 5. Estava ali um homem enfermo. Havia 38 anos. Jesus libertou aquele homem daquela enfermidade. E aquela enfermidade, queridos, era resultante de pecado. O inimigo podia colocar aquele homem numa cadeira de rodas ou num leito paraplégico. Por que eu sei? Porque quando Jesus encontra com aquele homem depois, versículo 14, mais tarde Jesus encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O pecado é um ato, é uma prática de contrariar a palavra de Deus. Não é o pecado que colocou aquele homem no leito, é o demônio que entrou por causa do pecado. É o espírito de enfermidade que entrou por causa do pecado. Pastora, tem espírito de enfermidade? Tem. Se você nunca viu o Evangelho de Lucas, capítulo 13, a partir do versículo 10. Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia 18 anos.
18 anos aquela mulher encurvada, possessa de um espírito de enfermidade. Você pensa que possessão é só entrar gritando? Ah! Não é não. Aquela mulher corcunda tinha um demônio na coluna. Pode levar para ortopedista, pode levar para fisioterapeuta. Não vai resolver. Vai resolver uma libertação. E aquela mulher estava onde? Na sinagoga, na tenda da congregação. Jesus cura aquela mulher no sábado. Jesus é criticado pelos religiosos. Eu estava comentando com o pastor que Jesus não era fácil. Jesus não era desse mundo. Ele fazia questão de curar no sábado para espezinhar os religiosos. Você vai ver que 99% das curas dele eram no sábado. E aqueles homens religiosos criticam porque ele cura no sábado. Versículo 14. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar, vinde, pois, nesses dias para seres curado, e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro? Em dia de sábado, esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa, havia 18 anos. Quem que prendia aquela mulher? Era um demônio. Quando Jesus fala para esse homem do tanque de Betesda: vai, não peques mais para que não te suceda coisa pior. O pecado foi a matéria-prima para abrir a porta para o diabo entrar. E se esse pecado está encoberto na vida de uma pessoa, ele está na jurisdição das trevas ainda. Ele não foi trazido para a luz. Eu citei para você a primeira epístola de João, eu quero ler para você a primeira epístola de João agora. No capítulo 1 da primeira epístola de João, está escrito assim: versículo 5 em diante. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz, Deus é luz, Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Escute bem. Se dissermos que não temos pecado nenhum, que não está guardadinho lá na gavetinha, aquele pecado encoberto que não foi trazido para a luz, que não foi desligado no mundo espiritual com a chave do reino dos céus. Se nós não dissermos, nós não seremos purificados. Se dissermos, ele é fiel e justo para perdoar e purificar. Perdoar não é sinônimo de purificar, não são palavras sinônimas. Perdoar é sinônimo de redimir, de remir. E purificar é sinônimo de limpar. Todo ramo que está em mim, meu Pai limpa. Quem está em Cristo é nova criatura? Sim. Está no lugar onde pode ser limpo. E como é limpo? Trazendo para a luz o que está encoberto, o que está oculto, pecados escondidos. Há 2022 anos atrás, na tarde de um dia como hoje, Jesus aparece para os discípulos e diz para eles: dar-te-ei a chave do reino dos céus. Se você perdoar o pecado, vai ser perdoado.
Se você retiver, vai ser retido. Por que o homem não confessa pecados? Porque ele está preocupado com a reputação dele. O que vão dizer de mim, ó céus, ó dor? Está preocupado com o que é aparente. Alguma coisa fica encoberta diante de Deus? Nada. Davi, quando escreve o Salmo 139, ele diz: o Senhor estava tecendo os meus ossos no ventre da minha mãe. E já sabia todos os meus dias, quando nenhum deles ainda havia. Ou seja, o Senhor já sabia meu adultério, meu homicídio, tudo. O Senhor sabia de tudo. Então, quando falamos de confessar pecados, nós estamos falando de confessar para Deus, não é uns para os outros. Confessai os vossos pecados uns aos outros. Por quê? Para desligar do mundo espiritual. Como é que eu vou desligar o que eu não sei? Eu me lembro que quando eu estive aqui na conferência passada, eu fiz uma alusão a Tiago, a um texto de Tiago que vocês conhecem sobremaneira. Está alguém entre vós enfermo? Tiago capítulo 5. Chame os presbíteros da igreja. 5:13. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. 14. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. Oração para cura de enfermidade, unção com óleo, é bíblica. Está doente? Chama os líderes, chama o presbitério. Autoridades no meio da igreja. Vão orar pelo enfermo, vão ungir com óleo, a oração da fé vai curar o enfermo. E o Senhor o levantará. Show! Unção com óleo, oração de fé, cura de enfermidade. Deus disse que é possível. Mas depois tem um ponto e vírgula. Eu falo que quem quer interpretar a Bíblia tem que entender a língua portuguesa. Porque é na nossa língua que está traduzido. O que significa um ponto e vírgula? Que pontuação é essa? O assunto é correlato. Não é o prosseguimento ipsilíteris daquele assunto que estava sendo tratado. Senão seria só vírgula para uma respiração breve. Tem um ponto e vírgula. O ponto e vírgula continua a história dizendo: e também, se houver cometido pecados, serão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Pode muito em sua eficácia a súplica do justo. Quem é o justo? É todo aquele que é justificado pelo sangue de Jesus. O justo é aquele que entregou a vida para Jesus, e na cruz Jesus justificou. Não há um justo sequer, nós sabemos disso. A nossa justiça é como um trapo de imundície diante de Deus. O justo é Ele que nos justificou na cruz. Então, o presbitério é para um tipo de enfermidade que precisa da oração da fé e da autorização da igreja para ungir com óleo. Agora, qualquer um lavado e remido pelo sangue de Jesus, que é parte do corpo, que é a igreja, tem autoridade para ligar e desligar. Confessai os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serem curados. Pode muito ser eficácia a súplica do justo. Aqui não está dizendo que eu tenho que receber o presbitério, que eu tenho que receber a unção com óleo, e também eu tenho que confessar pecados, senão não vem a cura só com o presbitério e a unção com óleo. Não é isso que está escrito. Está escrito duas coisas diferentes. Antes do ponto e vírgula é uma coisa e depois do ponto e vírgula é outra. Antes do ponto e vírgula é doença natural, enfermidades naturais, enfermidades da
Corrupção da carne, do vírus, do acidente, da disfunção orgânica, da má alimentação, do sedentarismo, das doenças autoimunes. A outra parte, depois da vírgula, é a doença do pecado. Vai, não peques mais para que não te suceda coisa pior. E se tem doença decorrendo do pecado, pode ungir com óleo todo dia, ficar melequenta de óleo. Pode mergulhar na piscina com óleo, não vai ficar curada. Só vai ficar curada se trouxer para a luz o pecado. Confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. Pode muito isso ficar essa súplica dos justos. Há 2022 anos atrás, numa tarde como o de hoje, Jesus falou, olha, você recebeu a chave agora. Lá atrás eu falei, o dia da minha conversa com Pedro, dá-te a chave do reino dos céus. Agora eu sopro o Espírito Santo sobre vocês e entrego a chave. Os pecados que vocês perdoarem serão perdoados. E os que desligarem serão desligados. E os que retiverem serão retidos. E aí, queridos, por que não confessamos os pecados? Porque pessoas estão presas em perseguições espirituais, não conseguem ficar livres de vícios, não vencem o pecado. Porque não confessa, porque não traz para a luz. Porque na jurisdição das trevas, Satanás é fortalecido, ele se alimenta do pecado. Pecado encoberto é pecado no império das trevas, pecado confessado é pecado trazido para a luz. Quando traz para a luz, muda de reino. Jesus pode agir, os anjos podem agir. Satanás não tem mais nada do que acusar. Pastor, e se eu confessar só para Deus, não está resolvido? Não! Sabe por quê? Porque para Deus você não precisa confessar. É confessar uns aos outros. Se Deus sabe tudo, se Deus vê tudo, se nada está encoberto aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Se o pensamento não chegou à mente, Ele sabe qual é. Se a palavra não chegou à boca, Ele sabe qual é. Por que eu preciso confessar para Ele? Eu preciso só me arrepender do que Ele já sabe. Mas eu preciso confessar para outra pessoa que tem a chave do reino dos céus para desligar e fechar essa porta. Vou te falar como juíza de novo. Imagine um processo para apurar um crime de homicídio. Imagine que o crime foi praticado e na hora do homicídio, uma autoridade competente, um policial. Tem policial aqui? Tem alguém ligado a uma das polícias aqui? Levanta a mão, polícia civil, polícia... Aqui, tem policial aqui. Imagine que este homem policial com patente de autoridade assiste o crime, presencia o crime, ele é testemunha do crime, a um flagrante. E ele, como autoridade competente, com patente para isso, ele pode lavrar um documento que chama auto de flagrante. Ele viu, ele conta o que viu, ele assina. E esse documento vai para o processo. O juiz vai julgar este caso. E tem uma prova lá, um documento assinado por uma autoridade competente que flagrou, viu, registrou, testemunhou, narrou e detalhou o crime. Precisa de mais provas para condenar esse homem? Não. Não precisa. Ele pode trazer 15 testemunhas para mentir que estava em outro endereço, que estava em outra cidade, fazer foto, forjar situações em que ele vai tentar um álibi para dizer que não foi ele. Mas aquele documento assinado por uma autoridade competente é suficiente para condená-lo. Olha para mim. No livro da vida, no tribunal do céu, no Supremo Tribunal do Universo, você sabe que tem livros lá.
tem um print do meu pecado. E está lá naquele livro. Eu não preciso confessar, nem negar. Está lá. No livro da vida está lá o meu pecado. Todos os dias da minha vida estão lá. Pastora, eu menti que eu fui para a academia de ginástica para poder chegar em casa de banho tomado, para minha mulher não sentir o cheiro da outra em mim. Mas eu foi para o motel. Está no livro da vida? Está a foto lá. Está no livro da vida. Pastora do céu, eu cometi furtos, eu falsifiquei documentos. Está no livro da vida? Está tudo lá. Você não precisa confessar para Deus, Ele já sabe. E o diabo também já sabe. Ele não é onipresente nem onipotente, mas tem uma rede social no inferno que funciona maravilhosamente bem. Um demônio sabe, já dá notícia para todos os demônios. Ele é bocudo, ele é maledicente e ele nos acusa dia e noite. Queridos, não brinque com isso. Você sabe que há 2022 anos atrás, Deus entregou para a igreja uma chave. Ele anunciou que daria. E Ele entregou na tarde da ressurreição. E essa chave só pode ser usada se você abrir o bico e confessar o seu pecado. Você só pode ter sua vida desligada do império das trevas. E aí você vai poder ordenar que os demônios que estão perturbando sua casa, sua vida, sua família saiam. E eu tenho uma justificativa bem grande para te estimular a confessar pecados. Quando você confessa, você não só tem a sua vida limpa, como você tira das mãos de Satanás o legado de tocar em 4 gerações. Filhos, netos, bisnetos e tataranetos. Nós vamos tratar disso nesses próximos dias. Pecado encoberto não só dá autorização a demônios para agir na vida da pessoa, mas na vida de 4 gerações. O arrependimento é eficaz para cancelar o pecado, tirar a morte. A confissão é eficaz para fechar a porta e retirar da mão do inimigo a procuração dada o dia do pecado. Curva a sua cabeça. Pai, eu sei que nós recebemos tantas instruções ao longo da nossa vida, que caminham em sentido contrário a essa palavra. Mas nós queremos a verdade, Pai. A verdade que liberta. A verdade que vai nos dar vida abundante. Senhor, nós não queremos viver uma vida como muitos estão ao nosso redor vivendo. Destruição de famílias, filhos na calamidade. Casamentos, Senhor, de fachada, negócios falindo, autoridade zero. Nós não queremos isso, Pai. O Senhor declarou: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E nós somos a igreja do Senhor. Nós somos o teu povo, Pai, o corpo desse cabeça maravilhoso que é Cristo, que está sentado à destra do Pai. Queremos não só ter vida abundante nesta terra, mas queremos ter autoridade espiritual para ordenar que os inimigos saiam da nossa vida, da nossa casa, do nosso ministério, da nossa rua, da nossa cidade, da nossa nação, Pai. Portanto, Senhor, aquilo que eu não pude falar, que eu fui incapaz de ensinar pela minha humanidade, pela profundidade do tema, traz aos teus filhos a compreensão, Pai. Para que eles possam, Senhor, sair desse lugar convencidos do que precisam fazer. Antes que o inimigo consiga encontrar uma vitória tão grande, que faça uma destruição tão grande,
que quando eles fecharem as portas, talvez já seja tarde, porque já alcançou gerações futuras, já tocou nos filhos, já tocou nos netos, nos bisnetos. Que o teu Espírito Santo, Pai, esteja completando na vida dos teus filhos essa palavra. Hoje é o dia da ressurreição. Hoje comemoramos a ressurreição. Hoje comemoramos o recebimento dessa chave pela igreja. E hoje queremos começar a usar este princípio na nossa vida, Pai. Não é amanhã, não é semana que vem, não será daqui a um mês. Mas que a partir de hoje o teu povo, convencido dessa palavra, procure ajuda. Procure alguém que possa usar essa chave do reino dos céus, que tem uma eficácia de oração, porque é justo, porque é lavado e remido pelo sangue de Jesus. E possa desligar do mundo espiritual aquilo que foi ligado pelo pecado. E possa ligar ao reino da tua luz, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Nós vamos ter um momento precioso ainda aqui. Nós vamos ter um momento do ofertório nessa igreja. Jesus ofertou a vida dele por nós. E ele ofertou a vida dele para salvar o homem, para livrar o homem da morte, do inferno. Ele ofertou a vida dele para que o homem não ficasse preso. Foi ao inferno, arrancou as chaves da morte e do inferno, colocou Satanás numa zona de desprezo, triunfou deles na cruz, e deixou a igreja com a responsabilidade de pregar o evangelho a toda criatura. Ele deu a chave do reino dos céus para a igreja. E quando eu citei Marcos 16, está lá: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê vai perecer. E como crerão se não há quem pregue? Como crerão se não há quem pregue? Queridos, esta igreja tem uma visão missionária tremenda. Desde a primeira vez que eu estive aqui, eu fiquei impactada. Campo missionário em vários lugares do mundo. Nós temos também trabalhos missionários, não na dimensão que essa igreja tem, porque começamos há pouco tempo. E eu sei o quanto é importante cada centavo que chega nas mãos de um grupo missionário. Eu sei o quanto é importante recursos para poder sustentar uma obra missionária. E eu sei que tudo que chega nas nossas mãos é o Pai quem dá. Você não tem um tostão que não tenha vindo do céu para você. Não temos nada que do céu não nos tenha sido dado. E o Senhor nos instrui pela palavra dele que devemos entregar dízimos e ofertas. E ele diz: fazei prova de mim. Ele diz que abriria as janelas dos céus e derramaria sobre nós bênçãos sem medidas. Ele não disse: eu abrirei as portas do banco, eu abrirei os cofres do banco. Ele disse que abriria as janelas dos céus e que derramaria sobre nós bênçãos sem medidas. Não apenas bênçãos financeiras, mas toda sorte de bênçãos que estão aprovisionadas nas regiões celestiais. Então eu digo que o momento do ofertório e o momento da devolução dos dízimos é um momento precioso da nossa vida, porque nós, antes de tudo, estamos dando provas da fidelidade de Deus. Ele nos deu primeiro. Não tem um tostão que você traz que não tenha vindo do céu para você, nenhum tostão. Você já viu o Dia dos Pais? O menininho não tem um tostão, mas ele quer dar um presente para o papai. Uma gravata para o papai. Um sapato para o papai. Aí o que ele faz? Ele pede para a mamãe pegar dinheiro com o papai
para ele comprar o presente do papai. E chega diante do papai com um pacote bonito e arrumado, com sorriso de orelha a orelha, como se ele estivesse dando alguma coisa que o pai não tivesse dado para ele primeiro. Assim são as nossas ofertas. Os dízimos, nós chegamos ao altar achando que estamos fazendo uma coisa tão grande. Na verdade, nós estamos trazendo um pouquinho daquilo que Ele nos deu. Ele nos deu primeiro. Não sei você, querido, mas eu tenho 75 anos de idade. Nunca na minha vida tive um único dia que eu tive fome que não tivesse o que comer. Que eu tive sede e não tivesse o que beber. Que eu precisasse de um leito e não tivesse uma cama para recostar a cabeça. Ele tem cuidado de mim desde a minha vinda a esse mundo. E se fosse anotar o tanto que Ele já me deu, mês a mês da minha existência, eu veria que o pouco que trago para agradá-lo fazendo a implantação do reino dEle é quase nada. Então eu quero desafiar você a vir ao altar. Vamos fazer isso com alegria. A Bíblia diz que Ele ama quem dá com alegria. Você vai vir ao altar, vai ter 2 lugares. Eu pedi ao pastor que fizesse 2 lugares. Um lugar onde as ofertas e os dízimos da igreja serão colocados. Eu não sei se serão 2 lugares. E o outro, uma oferta missionária. A missão deles na África. Grandes coisas o Senhor está fazendo lá. Uma missão na África. Queridos, o quão importa que você possa fazer missões, ou com a tua presença, com a tua intercessão e com os recursos que você manda. Então é com esse coração grato a Deus que eu quero que você venha. Eu falei da ressurreição. Ele ressuscitou para que você viva e para que todos vivam. Para que o Evangelho seja pregado nas nações. Ide por todo o mundo, ide por todo o mundo. E pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. E como vai deixar de ser criatura e não ser condenado? Alguém tem que pregar. Alguém tem que pregar. Alguém tem que instruir. Alguém tem que cuidar. Alguém tem que cuidar, tratar, ouvir, limpar. Jesus fez uma pergunta para Pedro, depois que ele ressuscita dentre os mortos. Quando ele aparece na beira daquele lago, os discípulos estão pescando. E Jesus recebe os discípulos e ele faz uma pergunta para Pedro. A primeira pergunta para Pedro, eu li para você hoje de manhã. Quem dizem que eu sou, que o Filho do Homem é? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ô Pedro, foi meu pai que te disse isso. Isso não é da sua carne. Agora ele faz outra pergunta para Pedro. Depois que ele ressuscita dentre os mortos, e hoje comemoramos a ressurreição. Depois que ele ressuscita dentre os mortos, João 21, a partir do versículo 10, disse-lhes Jesus, trazer alguns dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. Não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus, vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhes, quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era essa a 3ª vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitar dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outros? Respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele lhe disse, apacenta os meus cordeiros. Então tem uma medida de amor maior do que a outra.
Pedro, você me ama mais do que os outros? Você me ama com amor de uma medida maior? Não é um amor comum? É um amor incomum o seu? Sim, Senhor. Então cuida do meu rebanho. Hoje o Senhor pergunta para você: você me ama com amor maior do que o comum, do que o incomum? Com amor diferenciado? Então olha para os meus pequeninos que estão precisando de recursos. Olha para o meu povo que está precisando de você. Eu sei que você não pode ir, mas você pode cuidar com o recurso que você oferece. Você pode cuidar com a tua oferta de amor. Você pode sustentar aquele que está lá, tirando o carrapicho, instruindo. Você pode fazer isso. Se você me ama com a medida de amor maior do que o comum, faz isso. Eu quero desafiar essa igreja, nesse dia tão especial, nesse dia em que comemoramos a ressurreição, nesse dia em que comemoramos que a chave do reino dos céus foi entregue, nesse dia em que aprendemos tanto, aprendemos com uma mulher que a medida da busca pode ser maior. Alguns só querem a notícia da ressurreição, outros querem ver o mundo espiritual, outros querem ver Jesus. A medida pode ser maior, a medida do amor pode ser maior, a medida da busca pode ser maior, e a medida da oferta pode ser maior também. Eu desafio você, na hora do louvor, cadê o louvor? A sair do seu lugar. Pode botar um louvor em áudio mesmo, em tecno. A vir com alegria, sai do seu lugar e venha ofertar ao Senhor, em nome de Jesus. Graça e paz. Inscreva-se nesse canal para o YouTube enviar para outras pessoas o vídeo que você acaba de ver e que edifica a sua vida e vai edificar a vida de outras pessoas também. Faça a divulgação desse vídeo nos seus grupos, para os seus amigos. Você vai estar me ajudando a impulsionar essas verdades que Deus tem me instruído para compartilhar com você. E eu vou ficar muito agradecida. Eu quero que muitas e muitas pessoas neste mundo tenham acesso a essas verdades espirituais. Por isso eu estou lhe fazendo esse pedido. Inscreva-se, dê um like, divulgue. Deus abençoe sua vida.